Eu sei, você tem medo de se expor na rede social, aqui na internet, e ser julgada. Esse julgamento muitas vezes pode vir de colegas de profissão, familiares, amigos, enfim, de qualquer outra pessoa viva. E como isso é assustador pra gente. E se falarem mal de mim? Esse é o nosso pensamento de estimação. E eu posso apostar que, se você quer se expor na internet, você em algum momento vai passar por esse tipo de desconforto. O medo do julgamento. Pronto, nesse vídeo eu vou te falar como lidar com a crítica, com o possível julgamento dos outros. Primeira coisa que eu quero te dizer é que absolutamente todas as pessoas, e claro que eu não posso falar por todas as pessoas, mas muitas pessoas, a maioria delas, vamos colocar assim, já passou por isso, vai passar por isso. Eu mesma, quando comecei a produzir conteúdo na rede social, isso foi lá em 2020, bem no comecinho do ano, era janeiro ou fevereiro, e agora a gente está em 2025, então já fazem 5 anos, ainda hoje, eventualmente, eu ainda sinto um pouco de medo da crítica e medo do julgamento. E nesse tempo todo, por eu me expor bastante na rede, produzir conteúdo num alto volume, colocar minha visão a respeito de alguns temas polêmicos também, naturalmente já sofri muito hate. E ainda hoje, eventualmente, isso me pega e isso causa algum desconforto dentro de mim. Então, se essa é a tua experiência interna de ter este receio, eu preciso te dizer que tá tudo bem. A necessidade que a gente tem de aceitação de todas as pessoas é humana. Claro que a gente precisa ser muito realista diante disso e entender que nem todas as pessoas vão aceitar, vão concordar, vão gostar da gente, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente expõe na rede também. Mas é natural que a gente tenha esse desejo quase que infantil, ingênuo, de que a gente agrade a todos. O problema é quando a gente se deixa guiar por isso, ou quando a gente fica muito à mercê disso e acredita que essa pode ser uma realidade possível, de que tem algum caminho, algum jeito de que eu vou agradar todo mundo, de que todos vão concordar comigo. Porque daí a gente passa a viver à mercê do outro, né? Do que a gente acha que o outro está esperando ou quer da gente, das possíveis expectativas aí do outro. E daí um grande problema que acontece com a gente é que muitas vezes a gente paralisa. É por isso que muitas pessoas deixam de produzir conteúdo para rede social, de usar a internet como o seu novo cartão de visitas. Aqui eu tô falando para psicólogas, estudantes de psicologia. A rede social hoje em dia é o caminho que os nossos futuros pacientes, futuros supervisionandos, futuros alunos vão fazer, vão procurar os serviços na internet. Pensa tu aí desse lado, quando quer procurar algum serviço, para onde que você corre? Muitas vezes é para a rede social. Então sim, é importante que a gente esteja presente nesse espaço. Só que se a gente fica muito agarrada neste medo do julgamento e da crítica, nessa necessidade de aceitação universal, a gente vai paralisar e não vai arriscar se expor ali na rede. Ou até vai se expor, mas faz um conteúdo muito, eu vou colocar isso entre aspas, assim, muito seguro, sabe? Um conteúdo onde a gente não tá de fato se deixando ser vista, a gente não coloca a nossa visão, nossa opinião das coisas, a gente não entra em absolutamente nenhum assunto polêmico, a gente cuida em excesso, fica muito hipervigilante. Daí o nosso conteúdo fica meio raso também. Então, às vezes, a gente tá até se expondo, já tá fazendo algum conteúdo, tá fazendo alguma coisa, mas faz de um jeito extra seguro. Eu vou te falar aqui quais são os 3 principais medos que nos paralisam. Número 1, medo de errar em público. E se eu falar alguma besteira e um monte de gente estiver vendo? Como é difícil quando a gente precisa se comprometer com algo novo, às vezes a gente espera tá com tudo muito bem estruturado. Pensem no hábito novo que a gente está tentando. Se a gente for falar para as pessoas, a gente fica até meio receosa, assim, comecei a academia, quando ainda não virou um hábito aquilo na nossa vida, quando a gente ainda não está mega engajado naquilo. Por quê? Porque a gente tem medo de errar, falhar, enquanto os outros estão nos vendo, estão nos olhando. Aquela coisa da gente virar o pé na rua, cair um tombo e já olhar ao redor para ver se alguém viu. Porque a gente tem esse receio, né, de como vai ficar a nossa imagem na cabeça do outro. E se alguém vê a gente errando e falhando, a nossa imagem, né, a gente entende que a nossa imagem na cabeça do outro vai ficar muito ruim. A gente tem muito receio de se vulnerabilizar nesse nível. E se expor na rede social ou em qualquer outro contexto, quando a gente vai começar, quando a gente vai fazer isso, não tem nenhum passo a passo que a gente possa seguir que vai nos dar a garantia de que a gente não vai errar e não vai falhar, não vai cometer nenhuma gafe. Por mais cuidado que a gente tenha,
a gente pode tentar algo e aquilo não dá certo. Mesmo assim, tentar na rede social produzir conteúdo e às vezes não funcionar pra gente, não ir pra frente, não dar certo. Então não existe essa garantia. A gente que precisa aprender a lidar com essa incerteza, com esse ponto de interrogação dentro da gente. Não é sobre como o outro vai nos ver, mas é sobre como a gente acolhe os possíveis erros que a gente vai cometer, as possíveis falhas que a gente vai ter, os possíveis caminhos errados aí, né, tortos que a gente vai pegar. Então, se a gente focar mais a nossa energia nisso, como eu lido comigo diante dessa incerteza, talvez as nossas energias sejam melhor investidas. E aqui eu tô falando de autocompaixão, tá, gente? Não sei se todo mundo tá familiarizado com essa temática, com esse conceito, mas autocompaixão é muito sobre como a gente se trata diante das dificuldades, diante do sofrimento e também, né, um tipo de sofrimento, a incerteza. Como a gente se trata diante disso, como a gente se acolhe, se conduz diante disso. Eu precisei de muita autocompaixão para conseguir me expor na rede social. Porque é isso, eu não vou aqui nesse vídeo te dar garantia de nada. Ai, tem um caminho para a gente não errar, tem um caminho para a gente não sofrer. Não, estar vivo requer essa abertura para o sofrimento. E a incerteza é um dos tipos de sofrimento que quem está vivo sente. E quem se arrisca vai sentir ainda mais. Então lembrem disso. Errar é humano e corrigir o erro também. Não é sobre buscar a garantia de não errar para o outro não ver, buscar a garantia do sucesso, de dar certo, mas sim sobre investir a nossa energia na relação que a gente estabelece com nós mesmos diante do erro, da falha, do caminho torto que a gente pegou. Segundo principal medo, o medo do que os colegas vão pensar. Ai, quem nunca? Ai, vão achar que eu tô querendo me aparecer aqui, que eu virei blogueira. E a gente fica tão presa no que o outro vai pensar da gente, que a gente esquece de calibrar nossa própria bússola, de lapidar o porquê a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Porque estar na internet é importante para a gente. E daí, mais uma vez, eu repito isso: a gente molda a nossa vida com base no que o outro pode ou não achar daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. E, meu Deus, como que a gente está investindo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia trilhando um caminho que está muito à mercê do outro. Que vida é essa? Que história é essa que a gente está escrevendo? Produzir conteúdo para rede social não é sobre aparecer, não é sobre virar blogueira, não é sobre virar coach de não sei o que lá, sobre vender curso de high ticket de não sei o que lá. É sobre democratizar o acesso à psicologia, ao nosso conhecimento, à saúde mental. É por isso que eu prego tanto essa ideia de que produção de conteúdo, quando a gente quer ser uma produtora de conteúdo, quer se expor, quer ter um posicionamento digital, isso precisa andar lado a lado com o nosso autoconhecimento, para que a gente não se distancie da gente nesse sentido. Porque a internet, sim, é capaz de distorcer o nosso olhar para muita coisa. E ela causa um deslumbramento, um encantamento, que se a gente não está muito conectada com o nosso porquê, com a nossa essência, com quem a gente realmente é, com os nossos valores, a gente pode acabar se perdendo mesmo. E mais uma coisa que eu queria te dizer a respeito desse tópico é que os colegas de profissão, as pessoas no geral, elas sempre vão pensar algo. A gente que tem a ilusão de que ir por um caminho ou pelo outro, a gente tem essa ilusão de que a gente vai conseguir controlar um pouco do que o outro está pensando. Então, se eu não me expor, o outro vai ficar, né, pensando alguma coisa boa de mim, assim, ou se eu falar desse jeito, vai pensar algo bom de mim. A gente tem essa ilusão de controle da mente do outro, sendo que a gente não controla nem a nossa própria mente. Como que a gente vai conseguir controlar os pensamentos que o outro tem a nosso respeito? Ficar agarrada na ideia de não se expor, não produzir, não fazer algo que pode ser importante pra gente por medo do que o outro vai pensar, é a mesma coisa que deixar a nossa vida na mão do outro, as nossas escolhas na mão do outro. E é cair nessa ilusão de que vivendo desse jeito, a gente vai conseguir controlar o que o outro pensa da gente. E que bobagem, gente, porque a gente não vai. Se ele não pensa algo sobre um aspecto da nossa vida, ele vai pensar sobre o outro. Então, o que de melhor a gente faz é viver a vida que importa pra gente, tá muito conectada com a gente, com o nosso caminho. Terceiro medo. Medo de receber, de fato, uma crítica injusta. E se alguém for grosseiro comigo nos comentários, se alguém me atacar, se eu receber algum hate. É isso, gente. Mais uma coisa que eu vou te falar. A gente não controla a reação do outro. Eu tinha muito medo disso, assim, né? Porque eu
tem uma coisa dentro de mim que é esse receio, essa dificuldade de lidar com o não agradar o outro. Esse é um dos meus inferninhos aqui, sabe? Eu passo por isso. Então, imagina, me expor na internet, falar dos temas polêmicos que eu falo. É óbvio que nessa altura do campeonato eu já recebi, assim, comentários terríveis, gente. Na internet as pessoas têm muita coragem para falar aquilo que elas jamais falariam na nossa cara, né? Ao vivo, cara a cara. Então, eu já recebi coisas terríveis. Eu achei que eu iria desmoronar diante disso, mas eu entendi que não, assim, que a forma que o outro escolhe me atacar, e se o outro tá me atacando, né, por alguma postagem, alguma coisa que eu falei ali, isso é coisa do outro, não é necessariamente algo meu. E eu sempre filtro isso, assim, né, do tipo, ah, será que foi alguma ofensa essa postagem, né, como pode ter batido no outro? Mas acontece que não, assim, esses ataques mais vazios e muito grosseiros, agressivos mesmo, normalmente não são de postagens, assim, não teve nenhuma gafe, nada meu ali. É porque o outro precisava tirar aquilo de dentro dele de alguma maneira e achou a minha postagem, o meu perfil para fazer isso. Mas não é sobre mim, é sobre ele. Então eu sempre tento diferenciar isso muito, né? E é por isso que eu digo mais uma vez para vocês, quando a gente quer se expor na rede social, a gente precisa trabalhar muito para amadurecer emocionalmente, para entender que nem tudo que o outro vomita na nossa cara é pra gente. A gente conseguir separar o que é meu aqui, filtrar também, se olhar, né? Se organizar aqui, ver o que pode ter sido um erro nosso ou não, e melhorar, né, se foi um erro, mas entender que muitas vezes não, é o outro isso, não é sobre a gente. E conseguir meio que se blindar também sobre isso. A internet precisa desse amadurecimento emocional e a gente não pode esperar isso dos outros, a gente precisa construir isso na gente, principalmente se a gente quer ser uma produtora de conteúdo que vai ter uma certa visibilidade. Eu não receberia hate se eu não tivesse curtidas, comentários, muitos seguidores lá. Né? Se as minhas postagens não chegassem longe, e eu quero que as minhas postagens cheguem em algum lugar. Hoje, claro, elas chegam em muitas pessoas, mas assim, eu quero que ela chegue em alguém, né? Porque eu estou expressando ali algo importante do meu conhecimento, tentando ajudar as pessoas através do meu conteúdo, então é lógico que eu quero que alguém veja as minhas postagens. E a única forma de eu não receber hate, julgamento, crítica é se eu não estiver na internet ou mesmo estando, se essa postagem não chegar em nenhum lugar. E daí para que eu vou estar na internet, né? Então, assim, se abrir para exposição, para criar conteúdo, para divulgar o nosso conhecimento e que isso chegue em algum lugar, precisa ter esse entendimento também, né? De que críticas vão chegar, julgamentos vão acontecer e isso faz parte. E a gente é capaz de lidar com isso. Mas às vezes a gente precisa trabalhar muito o nosso emocional para chegar nesse lugar, nessa maturidade, nesse entendimento de que vai acontecer e eu não posso me deixar abalar por qualquer coisa. Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, não é sobre mim, é sobre o outro. É o dia do outro que tá ruim, é algo na vida do outro que não tá legal. O outro precisava de um lugar para falar aquilo e, bom, a gente apareceu no caminho. Em resumo, a gente precisa sempre trabalhar para fortalecer essa nossa segurança interna. Lembrando por que a gente faz o que a gente faz. Lembrando que a gente não está criando conteúdo só por vaidade, isso é parte do nosso trabalho, é um meio para a gente conseguir algo, assim como o nosso cartão de visitas. Eu sempre mostro ele. Nosso cartão de visitas é um meio para a gente conseguir algo, a rede social é a mesma coisa. Se conectando também com os feedbacks positivos, com a importância da mensagem que a gente tem para compartilhar. Porque às vezes a gente está com tanto medo, focando só no possível julgamento ou no feedback ruim, julgamento que a gente teve, que a gente esquece, desconsidera tudo de bom que está acontecendo até ali. Então, quando eu tenho muito julgamento, muito hate gratuito, eu sempre também tento me conectar com todo o resto, sabe? Ter esse olhar amplo, tomar essa perspectiva, dar esse passinho para trás e olhar para tudo. Ok, tem julgamentos, tem críticas, mas tem muito acolhimento, tem muita gente bacana, tem um impacto mega positivo que essa postagem está fazendo. Então tá bom, deixa eu olhar para tudo aqui e ver o que vai pesar mais na minha balança. E a gente precisa focar em expressar a nossa mensagem que importa tanto pra gente, que vai impactar tantas pessoas, tem potencial de impactar tantas pessoas, porque a internet, meu Deus, assim, né, pode chegar em tanta gente que a gente nem imagina, e focar nisso, ao invés de focar em agradar todo mundo, porque daí a gente tá fadada ao fracasso e ao sofrimento muito maior, assim, né, porque a gente vai estar tentando algo que não é possível de atingir. Então, no fim das contas, a gente não precisa ser a psicóloga perfeita para estar nas redes sociais.
Eu sempre falo, né, que a rede social ela precisa de psicólogas éticas e reais. E daí eu te pergunto, será que você é uma dessas? A gente precisa ser humana, a gente precisa ser real, produzir com cuidado, com conhecimento, com ética, mas sem tentar que aquela postagem, que aquele conteúdo ou que o nosso perfil seja uma casa para absolutamente todas as pessoas. Assim como na vida, a gente não gosta de todo mundo, por quê? Porque não bate, não deu match, os valores não combinam. Na nossa vida pessoal, né? A gente não gosta de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Por que que as pessoas, todas as pessoas deveriam gostar da gente? Que regra é essa? Da onde que a gente tirou isso? Por isso que eu falo, é uma ilusão quase que infantil, assim, né? De que a gente vai conseguir atingir isso. Não vai. Se a gente não gosta de todo mundo, natural que muitas pessoas não gostem da gente. Para a rede social, a filosofia, a visão é a mesma. A sua voz é importante demais para ser silenciada pelo medo. A nossa voz é importante demais para ser silenciada pelo medo. O que será que pode falar mais alto que o nosso medo? E te digo, se você quer melhorar a sua relação com a rede social, ter um posicionamento ético, real e, acima de tudo, estratégico. O meu curso, Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, tá com vagas abertas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Olha o site, olha os relatos, os depoimentos. Tem já quase 300 alunas com feedbacks incríveis e o curso está gerando muita transformação na vida delas. Lá a gente une a estratégia ao autoconhecimento. Dizem que o curso é muito terapêutico. E é mesmo. Ó, tô te esperando. Um beijo e até a próxima.